existe uma única volta de Jesus Cristo. Eu vou chamar aqui de figura narrativa. O que é figura narrativa? Figura narrativa são os elementos da narrativa. Toda vez que você pega a volta de Jesus Cristo acontecendo, independente se a palavra é parousia ou não, a volta, o retorno glorioso de Cristo, existem os elementos da narrativa. Quais são os elementos? Trombeta, arcanjo, anjos. Isso é invariável. Isso é invariável. Okay. Anjos, nuvens, céu, sol, o sol escurecendo, lua não dando a luz. Existe uma figura narrativa. Dizer que Tessalonicenses 4,16 é inegável que ali tem um arrebatamento da igreja, porque lá está escrito. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os que ficaram vivos serão arrebatados. Ok. Mas os elementos da narrativa são os mesmos de Mateus capítulo 24. Versículo 29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, os elementos serão abalados, haverá lá, então virá no céu o sinal do Filho do Homem, o povo se lamentarão, verão, todo mundo vai ver. Não tem essa história de Qual o texto que o senhor está conectando? 24, 29. Sim. Mateus 24, 29. Não, mas o texto que o senhor está conectando... 4, só tem uma 4, vinda. 16. Então todos os textos falam da mesma vinda. Pastor, 4, os elementos 16 da narrativa são os mesmos. Se você pegar os elementos da narrativa de Tessalonicenses 4, são os mesmos de Mateus capítulo 29. O cenário é o mesmo. Pastor, ok. Pastor Denilson, pode respondê-lo, argumentar à vontade. E, por favor, só para a gente não perder esse fio, a questão, me parece que Jesus disse que vai encontrar a igreja nos ares. E tem um texto que ele disse que vai pisar no Monte das Oliveiras. Como que o senhor entende isso? Argumente à vontade. Olha só, eu não acho conexão absolutamente nenhuma de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 com Mateus capítulo 24, o versículo 29, porque 24, 29 de Mateus está conectado a Pedro, que os elementos se desfarão, que é Apocalipse capítulo 19, quando a Nova Jerusalém vai pairar na nossa atmosfera. A Nova Jerusalém vai pairar. O senhor acredita nisso? Que a Nova Jerusalém vai pairar e que Isaías fala isso, acho que no capítulo 24. Eu creio lá, tem um Apocalipse. Ok, então a Nova Jerusalém vai pairar quando Cristo sairá de dentro da cidade. Isso aqui é explícito no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo de número 11, que é um cavaleiro de um cavalo branco, que não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, evidentemente. Concordo. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem se veste de linho fino, branco e puro, Leucon, Cataron, são os santos, os salvos. A noiva está com Cristo. Concordo com tudo isso, pastor. 17, versículo de número 12. Pastor, mas o senhor concorda? Mas aqui é a batalha do Armagedon, meu amado pastor César. As nações estarão sitiadas em volta de Jerusalém, sob a liderança do anticristo. Exatamente. Porque aqui é Ezequiel 38 e 39. As nações de lá, que é uma coalizão bélica poderosa, liderada pelo fim da grande tribulação, pastor. Pronto, pois não. Cristo aqui, a Nova Jerusalém paira. Jesus sai de dentro da cidade e a igreja com ele. Isso aqui que o senhor está mostrando é no fim ou no meio da grande tribulação? No fim da grande tribulação. Pronto, eu também creio sim. Mas a igreja já está com ele. A igreja está com ele porque encontrou com ele nos ares. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Eu quero uma pergunta simples. A pergunta dele do Monte das Oliveiras. Sim, até hoje, por exemplo, nesse momento, você consegue estar nos ares e pisar o pé no Monte das Oliveiras no mesmo dia. Normal. Jesus vai fazer isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Daqui a pouco vai encerrar a nossa programação exclusivamente na rádio. Eu acho que o senhor tem que ter um programa aqui de 3 horas de relógio, pastor. Quem sabe, quem sabe. E olha só. Atenção, patrocinadores aí. Eu só venho aqui na rádio para falar de 3 horas. O senhor está vindo para São Paulo, o senhor vai trazer os patrocinadores com o senhor aqui. A gente faz um programa de 3 horas. Olha só. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Daqui a pouco a gente vai continuar só na internet. Mas o pré-tribulacionismo, pastor César, ele tem uma coisa chamada o Tribunal de Cristo no meio do caminho, que resolve a questão para eles. Por exemplo, a igreja arrebatada de forma invisível vai para as bodas do Cordeiro e Tribunal de Cristo, certo? E a igreja e a terra passa pela grande tribulação e depois vem a vinda visível, que é o que o pastor Denis tem defendido. Eu queria saber para vocês dois o que é Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro e se ajuda você a defender a sua tese ou você defender a sua, pastor César.
Tribunal Eu de acho que o Cristo. pastor Enilson está falando menos que eu, meu irmão. Pode dar oportunidade para ele à vontade, porque... É? eu acho que O na pastor última já está vez eu convicto falei- que vai ser. Não, porque assim... Mas talvez te ajude a tudo bem, esclarecer. tudo bem. O Bema, Vamos lá, vamos lá. Tanto o Bema quanto as bodas, eles são problemas para o pré-tribulacionismo. Tudo é um problema para o pré-tribulacionismo. Tudo é um problema. Por exemplo, Última trombeta não é última trombeta, trombeta não é trombeta, alarido não é alarido, volta não é volta, arrebatamento, é tudo um problema. Então, eles não podem ler um texto e deixar o texto dizer. Agora mesmo eu mostrei no texto de Pedro 3,10, falando assim, ó, a vinda do Senhor será como ladrão, vigiem, fiquem em santo procedimento, apressando e aguardando esse dia. Aí, não, ele está falando para ficar em santo procedimento para não ver esse dia. Mas o texto não diz isso, o texto está aguardando o dia. Então tudo é um problema. Vamos lá. Por que o Bema o Bema é a palavra grega para o tribunal, né? O tribunal de Cristo. Por que o tribunal de Cristo é um problema? O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é a conferência de galardão para os santos. Sim. Todo mundo crê assim, acho que o pastor também crê assim. É lá que os santos recebem um galardão. Essa é a parte fácil de compreensão. Essa é a parte fácil. Isso para mim está resolvido. Por que é um problema para o pré? Porque tem santos da grande tribulação. Tem salvos da grande tribulação que não participaram do Bema. E aí depois que termina, quando Jesus volta, para mim é uma vez só, mas para eles são duas. Na segunda, tá, e esse pessoal quando vai ser o Bema para eles? Não tem. Bodas do Cordeiro é um problema para o pré-tribulacionismo. Por quê? Porque Bodas do Cordeiro para eles é uma festa que dura 7 anos. De onde eles tiraram isso? De lugar nenhum. Do casamento judaico, né? Não tem isso no casamento judaico, na Bíblia, em texto nenhum. Não, isso é cultura. Na cultura judaica tem sim. O casamento durava as bodas 7 anos. 7 dias, né? Então, 7 mas dias. o senhor é casado há quanto tempo? Eu sou casado há algum tempo já. Então, é mais de 7 anos? Mas, Então, você faz bodas? pastor, mas Bodas, não tem ideia. a minha então, pastor, não tem que eu negócio não de boda de tenho- 7 anos. não- Para o pré, é sempre um problema. Não é que eu tenha dificuldade para responder. Não é que eu fico, assim, às vezes perplexo porque o senhor não entende isso. É Então, diferente. como é que fica o tribunal Por para exemplo- quem não participou do tribunal? Por exemplo, pastor, nós vivemos numa cultura ocidental. Olha só, olha como que era configurado o casamento judaico naquela época. O pai escolhia a menina para o filho casar. E às vezes o pai escolhia na mais tenra idade. E o menino conhecia a moça, ia para casa do pai trabalhar. E o amigo mais íntimo do noivo era enviado à casa do pai da noiva para investigar a noiva, passar alguns dias lá para saber. E isso é cultura judaica. O senhor deve ter estudado cultura, o senhor sabe que é assim. E aquele amigo do noivo levava as informações da noiva, como que ela era socialmente, espiritualmente, moralmente. E aquele noivo ficava, como diz o baiano, ficava doido para casar, né? A noiva sabia que ia casar. Porque a igreja sabe que vai ser arrebatada, a igreja sabe. E a igreja não está se aprontando, a igreja já se aprontou. No dia do casamento, o moço saía da sua casa e ia buscar a noiva. E as moças ficavam no caminho, as virgens alumiando o caminho. E a noiva que já estava pronta dentro de casa e sabendo que o noivo ia buscá-la, ela saía de dentro de casa e ela encontrava ele no meio do caminho. O arrebatamento da igreja se dará assim. O arrebatamento da igreja acontecerá dessa forma. Porque isso se cumpre em Cristo. Jesus conheceu a noiva, foi para a casa do Pai. Enviou seu amigo mais íntimo, o Espírito Santo. A igreja está preparada. A igreja não vai se preparar, a igreja está preparada. A igreja está preparada. E Cristo virá buscar a igreja e a igreja vai encontrar Jesus nos ares. Só que quando Cristo chamar a igreja, chamará a igreja de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu não nego. Eu só não entendo por que o mundo vai ter que ouvir isso, sendo que apenas os salvos serão arrebatados. Olha só, alarido é um grito. É um brado, voz de arcanjo. Pastor, se conecta a tudo. Igreja do Antigo Testamento. Por que igreja do Antigo Testamento? Abraão não desejava Canaã. O senhor sabe melhor do que eu disso. Abraão desejava a cidade que Deus construiu com suas próprias mãos. E isso está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11. O texto diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Mas eu não estou discordando disso, pastor. Sim, mas eu sou... Não, mas eu nunca digo que o senhor discordou de alguma coisa. Ao contrário do que o senhor está dizendo, que eu nego que... Não, o senhor nega que a palavra, por exemplo, manifestação, aparecimento, são palavras que digam exatamente isso.
Então, por exemplo, lá em, sei lá, Tito 2,13. Sim. Aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Jesus Cristo. Esse aparecimento, a palavra ali é Apocalipse. O que significa Apocalipse? A revelação. Todo Tirar mundo o vai véu. ver. A palavra Apocalipse, ela aparece muitas vezes em muitos textos bíblicos, às vezes que a Bíblia fala da volta de Jesus, é um retorno que todo mundo vai ver. Sei lá, Mateus 24, 26. Portanto, vos disserem, eis está no deserto, não saiam. Porque ele está no... ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acredita. Porque assim como o relâmpago, as pessoas entendem que relâmpago está falando da rapidez. Isso. Tem uma pergunta que veio aqui, E César, não pra é você. da rapidez. Deixa eu só concluir esse versículo. Desse versículo, que é a sua argumentação, ó. De acordo com Mateus 24, 27, diz, porque o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não é arrebatamento. Não é arrebatamento. Então, a pergunta é, esse arrebatamento não vai ser rápido e invisível? Não é arrebatamento, não é arrebatamento. Mateus 24, versículo de número 29, potências dos céus abaladas. Eu vou falar aqui alguns textos aqui que se cumprem lá em Apocalipse 19. Olha só. Eu tava falando aí, você me cortou ok. e a bola passou pra ele. Mas Não, tá tudo bem. porque a Não, pergunta- tá a tudo pergunta bem. foi mandada Tudo certo, pra ele. Passou, perdão. A pergunta foi mandada pra ele. Aí você Perdão. É que assim, contra-argumenta. se não é arrebatamento, Aham. o que a gente faz com o verso 31?